Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Cidadania. Em setembro de 2021, completam-se 6 anos que líderes do mundo todo assinaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e assumiram o compromisso de acabar com a fome, a insegurança alimentar e todas as formas de má nutrição até 2030. Mas, de acordo com os estudos publicados pelos diferentes braços da Organização das Nações Unidas, em 2020, sob a sombra da pandemia de Covid-19, a prevalência de pessoas subnutridas, que praticamente não havia mudado entre 2014 e 2019, subiu em um ano de 8,4% para quase 10% da população. Nosso convidado de hoje é Gustavo Chianca, representante adjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, aqui no Brasil. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder participar do programa Cidadania da TV Senado. Conta pra gente, esse relatório da ONU, ele é feito, isso são muitos braços, como que ele é realizado? Roberta, a FAO é uma agência especializada das Nações Unidas em segurança alimentar. Então, seu objetivo principal é erradicar a fome e também trabalha com agricultura, com mandato de florestas, agricultura, pesca, enfim, tem um trabalho muito importante. Ela foi lançada e criada junto com as Nações Unidas já há 75 anos. E sempre o objetivo foi principal erradicar a fome. E criou um departamento de estatística muito importante, de estatísticas oficiais dos governos. E esse departamento de estatística lança todo ano um informe, uma publicação sobre a situação da segurança alimentar no mundo. Esse informe foi muito importante, ele era lançado pela FAO, depois teve mais agências das Nações Unidas e programas que se reuniram nesse informe, ou seja, veio o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, o FIDA, que é um Fundo para Agricultura e Desenvolvimento, depois se associou a esse relatório a Unicef, porque trabalha também com adolescentes, crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de insegurança alimentar, e a OMS, porque segurança alimentar é saúde. E ele sem sombra de dúvidas, um dos maiores, uma das mais importantes publicações das Nações Unidas. Tanto é que ele passou de ser lançado e apresentado em outubro, que era o Dia Mundial da Alimentação, em Roma, onde é a sede da FAO, e passou a ser lançado em julho, na sede das Nações Unidas, em Nova York, pelo secretário-geral das Nações Unidas. Em julho, ocorre a reunião de alto nível em preparação à cúpula, em setembro, que ocorre dos chefes dos estados nas Nações Unidas. Então, é uma reunião muito importante. E nessa reunião de preparação da cúpula é lançado esse relatório. Então, ele tem uma importância muito grande. E o que vem sendo revelado, né? Esse relatório ele é conhecido pela sigla em inglês, né? SOF, e assim, havia uma certa expectativa de que fosse, né, quando foi assinado, né, esse compromisso de atingir a fome zero até 2030, havia uma expectativa de que as novas tecnologias, de que o mundo estava caminhando realmente para erradicar, mas os últimos 4 SOFs mostraram que o caminho não está sendo alcançado, né? O que aconteceu? O que está sendo revelado no relatório? Pois é, Roberta. Desde 2005, o relatório vem mostrando uma queda constante. Até 2014, 2015, uma queda constante da fome no mundo, do número de pessoas famintas no mundo. Ou seja, a população aumentava e o número de famintos diminuía de forma considerável. E isso foi muito importante para a FAO, porque a FAO considerou que o seu trabalho estava surtindo efeito.
todas as políticas de apoio aos governos de erradicação da fome, ou seja, proteger a agricultura familiar, circular mais os recursos nas regiões, comprar diretamente dos agricultores, a melhoria das condições de vida, a melhoria de emprego, deu um acesso e aumento de renda das famílias no mundo inteiro, deu um acesso maior à alimentação. Isso fez com que essa situação de insegurança alimentar estava diminuindo constantemente. No entanto, em 2014, 2015, nós tivemos já uma diminuição dessa queda acelerada, né? Uma diminuição importante dessa queda acelerada, que fez com que se começasse a pensar quais eram as causas dessa queda acelerada, dessa diminuição da queda e um leve aumento. Foram duas causas principais e uma terceira causa. As duas causas nós chamamos de Cs, são os dois Cs. O primeiro C é conflito. Então, nós aí vimos, principalmente no Médio Oriente, uma região completamente em conflito, uma região de migrantes, de pessoas abandonando as suas casas, tentando migrar imediatamente para algum lugar em que ela pudesse ter uma melhor condição de vida, inclusive se alimentar melhor. Então, foi detectado claramente que nessas regiões de conflito havia um problema de fome grave. Estatisticamente, foi comprovado que essa foi uma das causas dessa diminuição e desse leve aumento. Ou seja, precisamos de um mundo de paz para poder superar esse mal que é a fome. O segundo C foi mudança do clima, foi o clima, né? Ou seja, também foi a África subsaariana, em que essas mudanças foram mais radicais nessa região, que mostrou regiões que chovia, deixou de chover, ou se fazia seca, ou um clima diferente, passou a ter muita chuva, uma variabilidade muito grande, que causou uma migração do campo para a cidade, uma diminuição de oferta de alimentos nesses países, e, ao contrário, as pessoas que produziam alimentos passaram a precisar de alimentos. Então, esse foi o segundo C. E na nossa região, já em 2014, que é diferente do que aconteceu na África e na Ásia, também tem isso, nós não temos um conflito tão considerado que ameaça a segurança alimentar, nem ainda uma mudança do clima radical, não é? Hoje saíram por esse período agora o relatório sobre a mudança do clima, alertando, não é, que talvez a gente passe por isso, mas ainda não passamos. E o que fez com que na nossa região foi crise econômica, ou seja, as famílias têm acesso ao alimento por renda. Ele não tem um problema que falta o alimento porque no supermercado não tem. Ele não tem renda para comprar. Supermercado, ou uma loja, uma quitanda, o que seja, um açougue, o que seja, tem os alimentos que ele necessita. No entanto, na nossa região da América Latina e no Brasil também, a renda, não é? A diminuição de renda, crise econômica, foi uma das causas desse impacto. E veio a Covid. Sim, essa crise de renda, então, está relacionada à Covid também. Ela está relacionada porque a Covid, na nossa região, porque a Covid acelerou isso tudo, mostrou a cara, mas a crise econômica mundial já vinha seguindo, não é? Crise na região também econômica, o número de desempregados cada vez maior. Então, ou seja, essa desigualdade também que nós temos e essa crise econômica com que fez que muitas famílias perdessem emprego, não é? E pouca forma de você recuperar esse emprego fez com que a renda das famílias diminuísse. Então, elas também diminuíram o básico, que é comprar o seu alimento. Veio a Covid e a Covid piorou a situação, né? Mostrou ainda mais um aumento maior, principalmente de uma crise econômica em que nós passamos a viver. Então, a Covid mostrou de forma mais radical a situação que nós já estávamos vivendo de forma leve. A Covid veio para acelerar esse processo. Veio para acelerar e deu os seguintes dados de 2019 para 2020.
Nós não chegamos em 2021 com a publicação SOF, vai ser para o ano que vem. Mas 2020 mostrou que de 2018, 2019 para 2020, nós aumentamos em 161 milhões de pessoas no mundo com fome a mais. Nós ganhamos quase mais da metade do que nós perdemos em 10 anos. Ou seja, a curva aumentou de forma radical. Isso são números de famintos que se equivalem em torno de 720 milhões a 810 milhões de pessoas hoje no mundo com fome em situação grave. O que é isso? O relatório coloca duas formas de fome: fome grave e fome moderada. O que é a fome grave? É aquela em que a pessoa não tem o que comer e ele declara, de forma oficial, na pesquisa, ele não teve o que comer durante um dia do ano. Isso significa que ele não fez uma opção, não é um regime, não é uma opção religiosa, é uma situação em que ele não teve como encontrar o alimento. Na maioria das vezes por falta de renda, mas na maioria das vezes porque também ele não tinha acesso físico a esse alimento, né? Em alguns casos. Que é uma situação grave. Você imagina, se ele não tem o que comer uma vez por ano, imagina como ele come no resto do tempo, quando ele consegue ter o alimento. Fome moderada é aquela em que a pessoa consegue se alimentar, o indivíduo, mas não tem um alimento de forma suficiente para se nutrir. Não é alimento de qualidade, né? Então, foram decretadas 720 milhões, constatadas de 720 a 810 milhões. Tá? Um pouco impreciso porque foi o impacto da Covid. Há mais, hoje, pessoas no mundo com fome grave. Tá? E quase entre 35% a 40% da nossa... até 25% da nossa população mundial, ou seja, um quarto da nossa população em situação de fome moderada. Essa é a realidade. São números realmente muito preocupantes. E o relatório ainda mostra que para além da fome, assim, 1 em cada 3 pessoas não teve acesso à comida adequada. O que seria essa comida adequada? Porque a fome é realmente a pessoa, né, assim, não comeu nada, como você falou, está ali com a barriga vazia, mas não é qualquer coisa, né? O que é a comida adequada? Comida adequada é aquela comida ou aquele alimento que seja suficiente em qualidade e em quantidade para que aquela pessoa possa se alimentar durante o dia. Tem um número de proteína, de calorias, de minerais, enfim, aquilo que ela necessita para se alimentar. Então, o que fala de fome inadequada é aquela que ele não tem condições de se nutrir suficientemente para poder viver, tá? E o Brasil isso ocorre, a gente pode falar um pouco dos dados do Brasil, né? Tem uma constatação que a fome e a obesidade hoje são 2 lados da mesma moeda. O que significa isso? Fome, você não tem recursos para comprar o alimento, né? Obesidade, você tem recursos para comprar o alimento, mas não são aqueles alimentos de qualidade que te dão uma nutrição saudável. E a gente pega principalmente, nós estamos falando de pandemia da Covid, mas uma pandemia de obesidade, principalmente em mulheres de baixa renda e crianças de baixa renda, maior do que a fome. No Brasil, é maior do que a fome. Isso significa que as pessoas estão comprando alimentos que não são saudáveis, substituindo aqueles alimentos frescos, saudáveis, frutas, legumes, por outros que não são saudáveis, tem muito açúcar, muito sal, outras coisas que causam a obesidade, né? Por isso a importância da etiquetagem, a importância de você poder também ter uma educação para entender aquele alimento que você está comprando, o que significa e o que ele pode acarretar para a sua saúde. Isso é interessante também porque vai
tem toda uma questão cultural, né? Que assim, antigamente, antes dessas comidas todas processadas que a gente tem hoje, realmente, assim, por exemplo, uma criança mais cheinha, né? Assim, era um objetivo, assim, porque você não queria que a família, né? Não queria que as crianças fossem muito magrinhas, mas hoje, muitas vezes, isso é justamente um sinal da má nutrição, né? Que a obesidade é um tipo de má nutrição. Exatamente, causada por falta de renda, por falta de um acesso de alimentos de qualidade. Isso é insegurança alimentar. Né? Eu vou dar duas informações sobre a situação brasileira que saiu agora no SOF. Uma é que aumentou em 23% o número de pessoas no Brasil em insegurança alimentar. O Brasil é uma realidade um pouco diferente. Para mostrar que a situação da fome não é uma situação simples só de produção de alimentos. Ela é mais complexa. Né? O Brasil é um país, um importante produtor de alimentos mundial. O Brasil garante a segurança alimentar de muitos países que não têm como produzir e têm recursos para comprar alimentos que vêm do Brasil. Então, o Brasil é um importante país garantidor da segurança alimentar no mundo. No entanto, no Brasil tem fome. Nós aumentamos em 23%, e entre fome grave e moderada, né, nós estamos com em torno de 49,1%, 1 milhão de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Ou seja, quase um quarto da nossa população está nessa situação. E é um país que produz muito alimento. Né? Não falta se você... E é um problema orçamentário, são os orçamentos de família, né, que precisam se alimentar, comprar e adquirir o alimento. Então, uma crise econômica profunda que nós estamos vivendo, ela é grave. E nós não sabemos como e principalmente aprofundada pela Covid, nós ainda não sabemos quando nós vamos sair dessa crise da Covid. Né? Atualmente, a vacinação tem aumentado, está baixando nesse período agora o número de pessoas infectadas, mas nós não sabemos. Se tudo der certo e nós sairmos da crise da Covid, nós também não sabemos como será a recuperação econômica do mundo, de nossa região e de nosso país. Então, nós vivemos numa situação de insegurança alimentar importante. Por isso, o alerta de se criar de forma urgente e permanente durante esse período da pandemia certos sistemas que possam garantir a segurança alimentar. Um deles é a alimentação escolar. São mais de 16 milhões de crianças que comem por dia, né, alimentos saudáveis nas escolas. Alguns menos, outros mais, mas na maioria das vezes as experiências que nós conhecemos aqui na FAO são experiências importantes da alimentação escolar. É um programa de Estado, não é nem de governo, tem mais de 60 anos. Então, a importância dessa criança ter esse acesso ao alimento na escola. Não é? Tem aí formas de você, a criança que não está indo à escola, receber uma cesta básica ou uma cesta, mas não está sendo suficiente. Não é? A criança poder, muitas vezes, esse alimento que ela se alimenta nas escolas é o único alimento nutritivo que ela tem no dia. Né? Então, essa é importante. Auxílio emergencial, Bolsa Família, tudo isso também ajuda muito. Não é? Como a gente fala que é a renda, o acesso ao alimento é pela renda, ajuda muito as famílias que estão em situação de insegurança alimentar grave. E precisamos, claro, de uma aceleração urgente econômica para melhorar a situação da insegurança alimentar. E o relatório aponta, né, o caminho para frente que precisa ser, o sistema alimentar precisa ser transformado e sugere 6 caminhos. Né? Quais são esses caminhos? Olha, o relatório aponta mudanças no nosso sistema alimentar. Isso é muito importante. Ele diz, a Covid mostrou uma crise, aprofundou essa crise da insegurança alimentar. Nós precisávamos mudar o nosso caminho. Talvez ela seja uma oportunidade para que a gente mude os sistemas alimentares. O sistema de produção, ou seja, produzir de forma sustentável, produzir mais com menos, não é? Precisamos mudar essa chave. E um segundo tema é se alimentar melhor. Uma educação alimentar, um sistema alimentar que possa
privilegiar a produção local, o respeito à alimentação regional, a alimentação em que as pessoas estão acostumadas a comer, fazer circular esses recursos que se compra o alimento na própria região, privilegiar produtos frescos, alimentos saudáveis, privilegiar mais a região e mais, hoje se fala, sistemas circulares de alimentação. É tão importante essa temática de sistemas alimentares que não foi a FAO, foi as Nações Unidas, juntamente com a FAO, que decidiu, juntamente com os países, mais 197 países estão envolvidos nessa cúpula, decidiu chamar uma cúpula mundial da alimentação. E essa cúpula será organizada no mês de setembro, ela será um pouco depois da cúpula dos países, dos presidentes, para se discutir o sistema alimentares e tentar encontrar pactos e acordos possíveis para que a gente possa começar a pensar na mudança dos nossos sistemas alimentares, na forma de se alimentar e na forma de produção. Essa cúpula já tem uma participação importante do governo brasileiro, da sociedade civil, do setor empresarial, do governo. A própria ministra foi para uma pré-cúpula já em Roma, a ministra da Agricultura. Então, essa cúpula já tem 198 países e essa cúpula vai ter um significado muito importante para o nosso futuro. É o que esperamos, não é? Que esse pacto seja tão importante como o Pacto do Clima, como outros pactos, não é? Porque isso também afeta o nosso clima. Ainda é possível alcançar a fome zero até 2030? Até 2014, até 2015, eu já estava na FAO e nós fazíamos algumas... Eu até acho que eu dei uma entrevista aí no programa de vocês dizendo que nós seríamos a primeira geração na América Latina sem erradicar da fome. Nós seríamos a primeira geração. No entanto, esses 3 Cs, clima, conflito, Covid e o D da desigualdade, têm apontado para um outro caminho. O ODS 2, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é a erradicação da fome no mundo, não tem se mostrado nesse período possível. Não é? Então, o aumento da fome que nós vimos na primeira parte do programa mostra isso. Então, teremos que fazer um esforço muito grande, mas nós somos muito, como vou dizer, muito ainda, temos expectativas, não é? Que otimistas. A gente possa trabalhar muito para conseguir chegar em 2030 a erradicar a fome como propomos. Mas ainda não sabemos. Os dados mostram que estamos numa situação de muita dificuldade. E nós não seremos, talvez, a geração na América Latina a ter uma América Latina com a fome erradicada em todos os seus países. Aquela perspectiva, né, assim, se atrasou um pouco, né, esse cronograma aí. Exatamente. Mas nós somos otimistas, vamos trabalhar para isso. A cúpula dos sistemas alimentares é uma possibilidade de se encontrarmos pacto e situação. A situação nossa da agricultura no mundo não é aumentar a produção de alimentos, como eu disse, porque quase 1/3 dos alimentos no mundo são desperdiçados. Só esse terço daria para alimentar toda a população que está em segurança alimentar. Mas é maior, não é? A situação da fome não é só produção de alimentos, mas tem muitos outros fatores. E um fator econômico é muito importante, né? Para que as pessoas possam adquirir esse alimento, comprar, ter acesso a ele de forma saudável e importante. E com certeza para resolver essa equação aí também é preciso o envolvimento, né, de todos os setores, todos os países, né, do mundo todo. Nós precisamos chegar num pacto, né, não só entre os países, mas também internamente nos países, de se repensar os nossos sistemas alimentares. O Brasil é um importante país produtor. O Brasil produz muito alimento interno pela sua agricultura familiar, agricultura empresarial,
produz o suficiente para alimentar, produz inclusive para exportar, e nós temos aí que entender quais os caminhos hoje no mundo, né, para se produzir de forma saudável, sustentável, também a educação alimentar. Então precisa de muito envolvimento do parlamento, envolvimento dos governos, dos poderes, da sociedade civil, para que a gente, das empresas, do setor empresarial, para que a gente possa ter um mundo melhor e um futuro promissor. Tomara que chegue logo, né? Gustavo Chianca, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania, agradeço pela entrevista e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver algum comentário ou sugestão, entre em contato pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!